E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje está começando assim com essa cara feliz e animada, mas a gente tem um assunto bem complexo aí pra conversar, pra discutir, porque essa semana o Felipe Neto quis fazer uma crítica a um livro e muita coisa entrou junto nessa panela e virou uma grande panela de pressão e ela em 24 horas explodiu e meu nome inclusive foi parar nos stories do Felipe Neto, inclusive muito obrigado pelos seguidores, mas enfim, eu achei que seria interessante fazer esse vídeo. Eu não vi nenhum vídeo, praticamente, de nenhum criador. Eu comecei a ver o vídeo do Rodolfo, mas eu parei porque eu não queria que, quando eu fosse fazer o vídeo, que eu usasse das opiniões das outras pessoas, ou que parecesse que eu tô copiando alguém. Então, assim, eu não assisti nenhum vídeo, eu li alguns textos, eu li muita coisa no Twitter, eu li muita coisa no Instagram, eu não vi vídeos no TikTok sobre esse assunto, em Facebook, sei lá, aconteceu alguma coisa no Facebook, porque ele fala do Facebook, então eu não sei. Eu não vi nenhum vídeo sobre essa treta toda, mas eu sei que tá todo mundo produzindo seu conteúdo, todo mundo fez uma correria aí pra fazer uma resposta ao Felipe, e depois ele deu uma tréplica, e as coisas continuaram muito estranhas, e eu me dei um tempo, primeiro porque isso aconteceu no final de semana, e o final de semana é meu momento de relaxar, tá? Hoje é segunda-feira, então hoje eu tô gravando esse vídeo, mas a agenda do canal é segunda e quinta, então o vídeo vai sair só na quinta. Pode ser que o assunto já esteja morto, já esteja frio, eu não tô nem aí. O fato é que eu tirei meu final de semana pra descansar, porque é o único tempo que eu praticamente não penso em livraria em casa, e eu quis realmente pensar na história, analisar a história com calma pra fazer esse vídeo, que estou na minha casa, eu não tô nem no escritório, eu não tô com a minha câmera, eu tô com o meu celular, eu tô fazendo uma coisa muito objetiva e prática pra gente tentar falar um pouco sobre esse assunto. Eu não sei se você tá sabendo o que tá acontecendo, porque eu sei que não é todo mundo que é rato de, comentários sobre livros nas redes sociais, no Twitter e no TikTok. Tem um monte de gente aqui que nem tem Twitter, tem gente aqui que não tem TikTok, tem gente aqui que mal entra no Instagram. Então, só pra ser muito objetivo, eu até printei todos os stories que o Felipe fez em texto, ótimo que foi em texto, daí é mais fácil de printar, desde o momento inicial até a tréplica dele, depois que a bomba já tinha explodido, que a coisa já tava em outra dimensão. E tudo começou por conta desse livro aqui, Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. E foi mais um motivo de porque eu quis falar sobre esse assunto. Primeiro, eu quero falar sobre Biblioteca da Meia-Noite. Vamos falar sobre Biblioteca da Meia-Noite? Porque ele é um livro que eu gostei muito, né? É um livro que eu li no ano passado. Se eu não me engano, ele saiu em 2021, mas eu li em 2022. Foi uma leitura que a gente fez com os apoiadores. Eu já falei desse livro em algumas vezes no canal. E esse ano, o Felipe leu e essa coisa toda aconteceu porque ele odiou esse livro. Só que ele odiou de uma forma tão violenta que isso reverberou muito mal na comunidade literária. E eu fiquei com vontade de falar sobre esse assunto, primeiro porque eu quero falar mais de Biblioteca da Meia-Noite, eu nunca fiz um vídeo de resenha, eu acho. E segundo, porque por muito tempo eu ouvi falar, inclusive nessa semana que essa coisa aconteceu, nesse final de semana, as pessoas falavam assim: ah, você é o Felipe Neto da literatura. Eu já ouvi isso muitas vezes, porque o Felipe Neto ficou conhecido há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando eu era jovem, e ele também, falando sobre Crepúsculo, sobre Restart, etc. O Felipe fazia vídeos muito acalorados, falando mal das coisas que ele não gostava, de uma forma engraçada, mas ao mesmo tempo um pouco pesada e tal. E muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de comparação aos meus vídeos aqui do canal, onde eu comento com muita paixão as coisas que eu não gosto. Mas eu comento com paixão também as coisas que eu gosto. Mas as coisas que eu não gosto, elas acabam funcionando melhor em visualização, em engajamento, etc. Porque eu sei que eu, acabo sendo muito passional na forma que eu falo, debocho, zoo, etc. E isso as pessoas acham engraçado. Então muita gente gosta de assistir, mesmo que não concorde comigo, mas acha engraçado o vídeo mesmo assim. Adoro, inclusive, esse tipo de seguidor que não se incomoda que eu fale mal dos livros que eles amam. Então eu tô aí há muitos anos, 8 anos fazendo vídeo no YouTube, mas mais especificamente 3 anos, quando o canal cresceu muito por conta da pandemia, e eu fiz muitos projetos de leitura de séries ou de livros muito icônicos, e nesses últimos 3 anos eu fiz muitos vídeos muito longos, de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, falando mal de algum desses livros, e por isso sempre veio esse paralelo de Felipe Neto da literatura. Tanto é que alguém repostou um tweet que eu fiz nesse final de semana sobre essa treta toda, e falou assim: o Felipe Neto se referindo ao Felipe Neto da literatura. Então eu achei que fazia sentido eu fazer um vídeo sobre o assunto, embora eu acho que o assunto esteja sendo muito debatido já por muitas pessoas que fizeram conteúdos muito antes de mim, e tá tudo certo, vida que segue. Eu também não preciso estar no primeiro momento cobrindo todos os furos de reportagem de tudo que acontece na comunidade literária. Até por isso que eu sou muito ansioso, então eu tento me dar uns descontos de tá tudo certo, faz no seu tempo. Mas vamos lá, vamos começar primeiro então só fazendo uma rápida leitura e análise
análise dos primeiros stories dele que causaram essa treta toda, principalmente pra quem não sabe o que tá acontecendo. Ele postou uma foto do livro e ele fala: uma tragédia de literatura, claro que vendeu 6 milhões de cópias, e aí, pelo que eu entendi, ele deu meia estrela, ou meia lua, pro livro. E ele fala: um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mais fantasiado de ficção no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros. Aí ele continua: desculpe se eu te ofendi com a análise do livro Biblioteca da Meia-Noite, eu acho que já tinha dado uma repercussão aí e ele veio. Mas como um aficionado por literatura, ver esse tipo de livreto caça-níquel que transforma autoajuda barata em ficção incomoda demais. O livro é mal escrito, raso, burro. A história tem 1 milhão de furos e só vende que nem água porque faz um mundo de pessoas lerem e pensarem: meu Deus, muito verdade, muito eu. Por isso falei, se você gostou, leia mais livros. Um dia você vai reler esse e pensar: nossa, que bosta. E do fundo do coração, se vocês virem alguém que se diz especialista recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. Das duas, uma. Ou a pessoa não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o pedaço de cocô que leu e está te recomendando porque sabe que é o típico livro caça-níquel que costuma funcionar. Desculpe se algum booktalker recomendou esta bomba. Eu não vi ninguém. Mas se recomendou, olha, meu parça, tu só pode estar de sacanagem. Ai, Felipe, mas isso é questão de opinião. Então, não é. Opinião é uma coisa, a análise mais técnica é outra. A obra não é ruim porque eu não gostei da história. Isso sim seria opinião. A obra é ruim porque a escrita é pobre, a técnica é terrível, a história é entupida de furos e o único objetivo do livro é servir de autoajuda e fingir ser ficção. A história é linear, rasa e sem sentido. Os diálogos são risíveis, mastigados e muitas vezes achei que o autor era especialista em livro infantil. Não é. Aí, entre aspas. Mas pelo menos pode fazer um não leitor terminar um livro inteiro. Aí ele responde: aí eu concordo totalmente, tal qual 50 Tons de Cinza. Esse livro segue a máxima de todo best-seller mal escrito. Pelo menos pode ajudar a iniciar leitores. Por isso, repito, gostou deste livro? Leia outros, pelo amor de Deus. Obrigado. Aí isso foi primeiro momento. Aí a coisa repercutiu muito, daqui a pouco ele vem com mais algumas respostas, mas a gente já vem falar sobre isso daqui a pouco. Quero falar sobre Biblioteca da Meia-Noite, que foi um livro que eu gostei muito. Falei aqui no canal e, como eu já falei, foi uma leitura que eu fiz com os apoiadores. Bom, quero falar de duas coisas aqui. A primeira coisa, a minha relação com o livro. Eu li esse livro num momento que pra mim foi muito sensível e muito impactante. Vamos lá, em junho de 2021 eu fui demitido do meu trabalho e eu decidi que eu ia me dedicar ao Livraria em Casa, porque o Livraria em Casa já tava dando resultado e talvez se eu me dedicasse 100% daria muito mais resultado, o que realmente aconteceu, deu muito resultado. Mas eu tive muita dificuldade de conseguir lidar com a coisa de ser freelancer, de ser autônomo pela primeira vez na minha vida, porque eu sempre fui CLT dos meus 18 anos até os meus 32. Eu tinha 32 no momento da demissão. Hoje eu tenho 34. E eu tava surtando, porque eu já sou uma pessoa ansiosa da vida toda, sempre fui ansioso desde criança, e quando eu cheguei ali no final de 2021, 6 meses mais ou menos depois da minha demissão, eu tava indo super bem. Eu tava ganhando bem, o Livraria em Casa tava bombando, eu tinha acabado de assinar meu contrato de embaixador do Esquilo, tava tudo indo muito bem. Eu tava com vários projetos, várias coisas dando super certo, mas eu não tava conseguindo lidar com a pressão de tudo que tava acontecendo ao mesmo tempo, de criar conteúdo, de pandemia, de demissão, de medo do meu dinheiro um dia acabar, medo da minha carreira não ir pra frente, medo do TikTok crescendo muito enquanto eu tava no YouTube e apostando muito no YouTube, e eu tava assim, será que eu vou ficar obsoleto? Será que daqui a pouco as pessoas vão me esquecer? Eu mal, comecei a me dedicar 100% a isso, será que isso vai dar certo? Enfim, surtei muito em dezembro de 2021 a ponto de pedir ajuda pro Rafael e falei: por favor, me ajuda, me acha um psiquiatra, eu não tenho energia pra atrás de alguém que seja bom, etc. E o Rafael achou um psiquiatra, marcou um psiquiatra pra mim, depois ele achou uma psicóloga também pra mim, e eu fui nessa psiquiatra, comecei o tratamento, a gente conversou muito e tal, e ela falou: bom, ansiedade muito crítica e você tem sintomas de uma depressão aí leve. E eu comecei a lidar com aquilo de uma maneira mais claro, comecei a tomar remédio, comecei a ir na psiquiatra basicamente de 1 a 2 meses e comecei a fazer terapia que eu não fazia basicamente há uns 7 anos. Uns 6, 7 anos que eu não fazia terapia e eu voltei a fazer nessa época. Eu li esse livro em, acho que abril, deve ter sido abril de 2022. E esse livro caiu na minha mão num momento muito importante pra mim, que eu tava aprendendo a lidar com essa palavra depressão, aprendendo a entender que a minha ansiedade começou a me atrapalhar de uma forma que eu não conseguia mais ser funcional. E eu tenho um trabalho que eu preciso ser funcional. Eu não posso, hoje eu vou só aqui botar meu fone de ouvido, fazer minhas planilhinhas e ficar bem quietinho, amanhã eu volto com energia. Eu não tenho isso. Eu tenho que ter energia todo dia. Eu tenho que ter criatividade todo dia, eu tenho que gravar todo dia, eu tenho que falar todo dia, eu tenho que ler todo dia, eu tenho que estar bem todos os dias e
gente não tá bem todos os dias. Então esse livro pra mim foi muito importante porque ele fala sobre uma personagem que tenta suicídio e ela vai parar numa biblioteca onde ela conhece uma bibliotecária e essa bibliotecária apresenta pra ela uma biblioteca gigantesca cheia de livros e fala pra ela: todos esses livros são momentos da sua vida em que você tomou uma decisão e essa decisão te levou pra um lugar específico. Você agora vai ter a oportunidade de escolher qualquer momento da sua vida em que você tenha tomado uma decisão pra voltar pra aquele momento e mudar essa decisão. Se você acha que aquela decisão foi fundamental pra que você tenha chegado no ponto que você chegou hoje, da sua doença e do seu suicídio, ela não fala assim, que é tudo muito bem figurativo, bem, sabe, bem várias analogias, mas basicamente é isso. Se você quer voltar pro momento da sua vida e mudar de decisão porque você acha que ter tomado aquela decisão foi o que te trouxe até aqui. Então ela começa a pensar e ela fala: eu acho que foi nesse momento X. Aí a bibliotecária vai lá, pega um livro lá, não sei da onde, volta pra ela, abre o livro e aí ela volta pra aquele momento da vida dela e ela tem a oportunidade de mudar essa decisão. E ela vai fazendo isso algumas vezes e eu não quero estragar o livro pra ninguém, mas é meio que sobre isso. E também é sobre a gente entender que não necessariamente é uma questão, uma situação, uma decisão que leva a gente pra um lugar de depressão tão profunda em que a gente pense ou considere e até tente executar um suicídio. É lógico que a vida poderia ser completamente diferente se a gente tivesse tomado uma decisão aqui, ali, se a gente tivesse comprado, não tivesse comprado, tivesse aceitado um emprego, tivesse pedido demissão, tivesse sido promovido, tivesse arrumado um namorado, tivesse terminado com o namorado, não tivesse terminado com o namorado, tivesse... Pô, tanta coisa que acontece na nossa vida que é uma peça do tabuleiro de 10 anos atrás que foi fazendo coisas acontecerem até hoje você tá nesse lugar. E quando eu comecei a fazer meu tratamento de depressão, eu comecei a lidar com o fato de que a depressão não é exatamente uma tristeza profunda que não te faz levantar da cama, que você não quer comer, que você emagrece, que você perde emprego, etc, etc. Isso também é depressão. Mas a depressão, ela começa muito antes disso. E a ansiedade tem uma conexão muito forte com a depressão. Até porque a ansiedade é uma doença que deixa a gente em estado de alerta o tempo inteiro e que faz com que a gente o tempo inteiro fique pensando: e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu não fizer aquilo? E se eu fizer aquela coisa? Você fica o tempo inteiro na sua cabeça, overthinking, né, que é aquela palavra de pensando em excesso sobre tudo que tá acontecendo ou que nem aconteceu ainda, planejando cenários que nem aconteceram ainda, que você acaba ficando travado. E essa trava, ela é basicamente os primeiros sintomas da depressão. É quando você começa a se sentir sem energia, sem ânimo. Que você... Sabe quando você tem tanta coisa pra fazer que você não quer fazer nada? É meio que isso, sabe? É uma falsa sensação de que você precisa dominar o mundo, senão as coisas não vão acontecer da forma que você quer que aconteça. E foi ali, naqueles meus primeiros meses de tratamento, que eu comecei a entender que a depressão não é essa coisa desse ponto tão exagerado assim. Ela é também, mas ela existe em vários outros níveis, vários outros momentos, e a gente muitas vezes nem sabe que a gente tá passando por um momento de depressão. Então, pra mim, o livro caiu como uma luva, porque era um momento em que eu tava ainda descobrindo a doença, descobrindo as questões. Eu não sou uma pessoa, nunca planejei suicídio, nunca pensei em suicídio. Então eu tenho uma depressão leve, e eu tô passando por um momento específico dessa depressão leve. E da minha ansiedade, que é um pouco mais pesada, é mais difícil de lidar, mas ainda é um momento muito introdutório pra mim. E eu acho que esse livro aqui, ele serve exatamente como uma introdução a um pensamento sobre saúde mental, usando de diversas alegorias e analogias e etc. E eu sei também, aí tocando num segundo ponto, né? Falei, primeiro ponto é essa questão pessoal comigo. Mas eu sabia, porque eu discuti com os meus apoiadores antes de falar sobre esse livro no canal, eu já sabia que esse livro dividia opiniões. Exatamente porque dentro do meu grupo de apoiadores, existem pessoas de diversos tipos. Existem pessoas que são mais deprimidas, que já tentaram suicídio, existem pessoas que nunca tiveram depressão ou nem nunca foram diagnosticadas com depressão. Enfim, existem pessoas de tantos jeitos e classes sociais e cidades, estados diferentes, idades diferentes. Eu tenho apoiadores de 18, 19 anos, eu tenho apoiadores de 30 e poucos, 40 anos. Então assim, a gente tem um clube de leitura e é tão legal, exatamente isso. Uma coisa que eu já falei recentemente aqui no canal sobre, mas também falei agora na Bienal, numa palestra numa mesa que a gente fez, que é exatamente sobre os pontos positivos do clube do livro, né? É exatamente ouvir todos esses pontos de vista diferentes pra você realmente ver se você tá analisando a história de um ponto de vista muito privilegiado ou não, etc, etc. E algumas pessoas do grupo, principalmente as pessoas que já sofrem de depressão há muito tempo, ou de uma depressão mais profunda, que já estão nessa aí, passando por esse transtorno há 10, 15, 20 anos, desde a adolescência, etc. Essas pessoas normalmente não curtiram tanto o livro. E eu acho que é o caso do Felipe. Pelo que eu acompanho do Felipe, eu acompanho o Felipe há muitos anos, eu sigo o Felipe em todas as redes sociais até onde eu saiba, o Felipe já falou abertamente sobre depressão, sobre ansiedade, sobre algumas questões, e eu acho que ele já lida com isso há muito
tempo, é natural e é ok e é aceitável que as pessoas que leram esse livro, tendo depressão ou não tendo depressão, e tendo achado ele muito simplificado, muito raso, muito repetitivo, simplificou muito o suicídio como se fosse algo assim, ou muito a depressão como algo assim, essas pessoas têm todo o direito do mundo de achar isso, de não gostar do livro, de não recomendar o livro, de achar que o livro não é bom o suficiente, não é isso, não é aquilo, e tá tudo certo. E eu acho que é aí que a gente toca no principal ponto desse vídeo, que é essa comparação que as pessoas me fazem com o Felipe Neto, porque eu venho aqui e falo mal de livro, etc, etc, e faço todo esse escândalo. E aí eu acho que a gente entra nessa segunda fase, nesse segundo momento, onde o Felipe apanhou tanto durante esse dia, que foi o sábado, eu acho. No sábado à noite, de madrugada, basicamente, ele vem batendo de frente com as pessoas, ou respondendo algumas DMs, ou falando mais sobre esse assunto de novo, e ele toca muito no assunto criadores de conteúdo literário, influenciadores, etc, etc, e é onde meu nome surge. Então vamos primeiro ler essas novas mensagens, e aí eu já falo pra vocês sobre meu ponto. Bom, como eu já falei, horas e horas e horas se passaram, tipo assim, quase um dia, 24 horas basicamente, depois desses primeiros stories, ele volta. E ele fala: 1. Eu não uso TikTok. Sou contra timelines infinitas de vídeos curtos e defendo o banimento desse formato graças aos graves danos psicológicos já comprovados por quem fica preso nesses apps. Então, se vocês quiserem que eu veja a crítica, vira a câmera de lado e grava um vídeo de mais de 5 minutos para começo de conversa. Oi, Felipe, tudo bem? Eu espero que você esteja aí. Mas eu duvido que esteja. Número 2. Eu também não uso Facebook. Eu tenho 35 anos, não 75 ou 13. Número 3. Eu mantenho exatamente a minha opinião e tudo que eu escrevi, embora tenha pegado pesado. Eu estava numa noite horrível e carreguei muito nas palavras, mas são exatamente o que eu penso a respeito da obra e de qualquer pessoa que se diga especialista em literatura e elogie aquele livro. É a minha opinião. Número 4. Eu quero agradecer a todos os especialistas de literatura que me encheram de mensagens dizendo muito obrigado por isso. Eu não posso falar porque seria atacado. Sem problema. Eu tomo as porradas por vocês e por todas as outras pessoas que mandaram mensagem dizendo eu morria de vergonha de dizer que odiei esse livro. Não tenha vergonha, diga, bota pra fora. Número 5. Eu não sou crítico literário, só dou minha opinião sobre livros. É só clicar no meu destaque ficção aqui no Insta. Tem dezenas de livros lá com nota e uma curtíssima opinião. Tem muita recomendação lá. Acho que vocês vão gostar. Principalmente porque eu não recomendo livros do nível de A Biblioteca da Meia-Noite. Por fim, não há problema algum se você gostou do livro. Eu só questionei quem se diz especialista. Se não é o seu caso, por favor, leia e leia muito todo tipo de livro. Recomende, diga o que acha, leia. Agora, se um especialista de gastronomia elogia um prato de miojo esquentado no micro-ondas, aí eu vou no unfollow. Uma coisa é meu irmão comendo isso de madrugada cheio de fome e dizendo que tá gostoso. Outra é alguém que ganha vida pra só entender disso, recomendando o prato pra todo mundo. Ah, só pra finalizar. Se vocês virem algum TikToker ou Facebooker ou o cacete que for falando que eu não incentivo a leitura, mande essa pessoa estudar minha vida e tudo que eu faço pra impulsionar a leitura aos meus seguidores. Aliás, mande logo essa pessoa pra outro lugar, porque ela não faz a mais puta ideia do que está falando e nem sequer pesquisou minha história antes de sair falando bosta. Aí ele responde umas DMs. Alguém fala assim pra ele: Peto, tem tantos livros que eu li por indicação de booktokers que dizem que os tais livros são 1001 maravilhas que até duvido se gostam mesmo de ler ou é só pelo hype. Amo ver suas resenhas e acompanhar o que você tem lido. Aí ele responde: entrei em perfis de bookstagrams pra ler umas críticas e eu tô embasbacado. Não há crítica. Quase todos que eu vi são apenas resenhistas bajuladores. Fazem uma sinopse do livro e todos são maravilhosos. Como se fosse crime dizer que um livro é ruim. Ora, vá à merda. Imagine um Nelson Rodrigues lidando com essa gente. Nem todo livro é bom, embora todo livro seja bom pra alguma pessoa. Essa ideia de que falar mal de um livro é um pecado pra literatura é uma aberração da geração Z. Cresçam. Tem muito livro merda nas prateleiras. Essa galera falsa que diz que todo livro é bom é apenas isso. Falsa. O cinema está em crise. Imagina se agora decidissem que toda crítica de filme deve ser positiva, porque falar mal vai fazer as pessoas não irem ao cinema. Foi isso que li dos tais book floppers por aí. Repito, se você é desse tipo e defende isso sem nunca criticar livro algum, vá à merda. Você não é crítico, é escritor de sinopse. Aí mais alguém fala pra ele aí que eu entro na história. Pô, Felipe, a maioria dos book influencers que eu acompanho são o oposto. KKKKK. São bem equilibrados nesse quesito. O Paulo Hatz, por exemplo, já tacou o pau em vários livros famosinhos, falando e explicando porque ele achou tal livro ruim. Tem vídeos dele de mais de 1 hora falando sobre os livros e tal, acho que tu curtiria. Aí ele responde: gostei, vou procurar esse. Até agora não me procurou e nem me seguiu em rede social nenhuma. Minha crítica não é a todos os criadores de conteúdo de livro, é pros resenhistas bajuladores que defendem que todos os livros são lindos. Essa turminha que passou o dia me atacando, achando que vão me vencer com viewzinha de TikTok, que não vale quase nada, visto que a esmagadora maioria pula o vídeo com 3 segundos e o TikTok conta uma visualização, bando de pela saco. E aí foi isso que acabou. Bom...
É nessa que eu continuo o vídeo. Eu espero de verdade que o Felipe veja esse vídeo. E eu não tenho o menor medo e a menor questão de o Felipe Neto ver o meu vídeo, comentar sobre o meu vídeo, comentar aqui embaixo, repostar o meu vídeo, me criticar, me zoar, me xingar. Eu realmente não me preocupo com isso. Mesmo eu estando dentro dessa categoria que ele coloca como uma pessoa que se diz especialista de livro, porque vive disso, vive para isso, e recomendou esse livro. Então essa pessoa, ou ela não entende nada de livro, ou ela tá querendo caçar dinheiro, caçar like, caçar, agradar a editora, agradar autor, agradar público, tem medo de falar alguma coisa, etc, etc. E eu acho que, como o próprio Felipe fala, que as pessoas não pesquisaram a história dele, etc, eu sei da minha história. E eu acho que todo mundo que me assiste e que vê os meus vídeos com regularidade sabem da minha história, então eu não preciso ficar me justificando nesse aspecto. Eu acho, sendo bem honesto e sincero, que essa conversa começou num ponto interessante e terminou numa coisa completamente fora de qualquer realidade. Qualquer ângulo que a gente poderia tentar entender um lado ou outro, etc, etc, porque eu acho que saiu do campo de discussão saudável de se ter. Para começo de conversa, eu não tenho nada que me prenda à Biblioteca da Meia-Noite. Até porque é publicado por uma editora que não tem relacionamento comigo, que me manda um livro ou outro de vez em quando, que me convida para um evento ou outro de vez em quando, mas inclusive no momento em que eu fiz a leitura desse livro e falei desse livro no meu canal, não tinha nada. O relacionamento era zero. Hoje o relacionamento é, digamos, 10%, 15%, mas um relacionamento que, como eu já falei, não falei, vou falar num próximo vídeo, no próximo vídeo do canal, eu vou falar sobre o porquê que eu acho que o meu relacionamento com a editora Record, que é a editora Bertrand também, que é do selo, da mesma editora, por que eu e a Record a gente não tem uma relação tão boa por conta de um vídeo que eu fiz em 2021, enfim, toda uma treta de 20 eu acho. Toda uma treta envolvendo Trono de Vidro, box, etc. Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. Então assim, eu não tenho nada pra me prender a esse livro. Quando eu li esse livro, eu não tinha também nada pra me prender às pessoas que gostam desse livro. Até porque, como eu já falei, eu não preciso ficar me explicando aqui, mas eu sou a pessoa que vim aqui pra falar mal de Sarah J. Maas, pra falar mal de Acotar, pra falar mal de Cassandra Clare. Então, se eu tivesse medo de fandom, medo de editora, né, eu tava ferrado, porque o meu trabalho estaria zerado, fudido. Eu teria que entregar e mostrar pra ninguém. Então, enfim, é isso. Então, vamos lá. O meu nome foi citado e, ao mesmo tempo, eu me senti incluído no bolo da crítica toda, porque eu vim aqui já em algum momento recomendar esse livro, mesmo levantando todos esses pontos que eu já falei antes, no começo desse vídeo, que eu já falei desses pontos aqui no canal. Falei desses pontos aqui no canal em diversos outros vídeos de lista, de leituras, etc, sobre esse livro. Esse livro divide opiniões. Tem gente que ama esse livro, tem gente que odeia esse livro, e tá tudo bem. Assim como um monte de outros livros que eu adoro e outros livros que eu odeio também dividem opiniões. E eu de verdade não me sinto ameaçado do tipo, o Felipe Neto mandou todo mundo que segue um influenciador literário que gostou desse livro dar um follow nele. De verdade, eu não me sinto atacado. Não é que eu não me sinto atacado, mas eu não me sinto... Isso não me assusta. Eu acho que, de novo, a minha discussão, a minha conversa não é essa. Não é desse nível, não é dessa forma. Eu zoo, eu debocho, eu faço piada, eu falo palavrão, eu falo um monte de coisa, um monte de absurdo aqui no canal. Eu não entro nessa seara. Eu acho que não tem necessidade. Eu já expliquei pra vocês de por que eu gostei do livro, por que foi importante pra mim como pessoa, num momento específico meu, e é sobre. Não vou me justificar por causa de livro. Ele toca num assunto que é um assunto que eu já falei aqui no canal algumas vezes e que eu já falei também em outras redes sociais, etc, que é essa questão de não falar mal de livro. Eu não gosto de usar a palavra eu sou contra não falar mal de livro, mas eu sou uma pessoa que eu geralmente encorajo as pessoas a falarem mal de livros. Do mesmo jeito que eu já falei 1000 vezes aqui, a gente fala mal de filme, a gente fala mal de música, a gente fala mal de série. Não gostei da atuação, não gostei do texto, não gostei da música, não gostei da batida, não gostei do cantor, não gostei do... A gente fala mal de arte num geral, faz parte. A arte, ela é subjetiva. Ela não vai agradar a todas as pessoas. Estou aqui mais uma vez usando meu uniforme de Evelyn Hugo, que é um livro que eu amo demais e que tem um monte de gente que ama, mas não é um livro unânime, porque nenhum livro vai ser. Então, nesse aspecto, concordo com o Felipe. Eu acho que as pessoas precisam, sim, mostrar para as pessoas quando elas não gostam de um livro e explicar por quê. Porque pode ser que a pessoa que tá te assistindo tenha um perfil parecido com o seu e ela pode pensar, opa, então eu não vou ler. Ou, opa, eu vou ler com outra cabeça, com outro olhar. Ou, opa, eu li esse livro e eu não pensei nisso que você tá trazendo de ponto. Que isso é uma coisa que acontece muito comigo. Várias vezes eu tive em evento, bienal, blá, 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 e as pessoas falam comigo assim, nossa, eu gosto muito dos seus vídeos porque eu nunca tinha pensado por esse ângulo, eu nunca pensei dessa forma, quando eu li eu era mais jovem, hoje eu tenho uma outra cabeça. Então assim, isso é importante pra gente desenvolver pensamento crítico como comunidade, e não tô falando só de comunidade literária, como mundo, como Brasil, como mundo, a gente precisa discutir pontos positivos e pontos negativos de tudo, porque tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. Eu entendo os criadores que falam assim,
Eu prefiro não dar espaço na minha plataforma, qualquer que seja ela, para livros que eu não gosto. Eu prefiro gastar energia falando de coisas que eu gosto. É uma escolha, principalmente uma escolha de conteúdo. E uma estratégia também. E tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu, como pessoa, gosto, adoro ver vídeo de gente falando mal de coisas. Qualquer que seja coisa. Carro, maquiagem, avião, qualquer coisa. Eu gosto de ver esse tipo de vídeo. E eu acho que as pessoas gostam desse tipo de vídeo também, por isso que eu tô aí até hoje fazendo o trabalho que eu faço. Mas eu entendo eu prefiro gastar energia com coisas que eu gosto. Isso não significa que a pessoa só goste de tudo que lê. Significa que a pessoa lê coisas e ela fala só das que ela gosta. E pode gerar essa impressão de que ela só fala do que ela gosta no que ela gosta. Eu não venho aqui falar pela comunidade literária, porque a comunidade literária não é única, não é unânime. E isso é muito evidente. Inclusive, muitas vezes não é nem unida. Então, a comunidade literária que fale, cada um que fale por si. Até porque existe gente falando de livro com 17 anos de idade, com 27, com 37, com 47. Tem uma senhora maravilhosa no TikTok, que eu acho que tem mais de 60 anos, falando sobre livro. Então, tem uma caralhada de gente falando sobre livro, lendo, consumindo livro. Na Bienal eu vi um monte de gente de várias idades. Lógico, o público jovem é maior, mas tem gente de todas as idades. E as experiências vão variar. Porque isso pra mim é a coisa que eu mais gosto de fazer no canal. Mais do que falar de livro, o que eu gosto de falar é sobre comportamento humano. Então, quando a gente lê ficção, a gente tá vendo uma pessoa, um autor, que imaginou comportamentos humanos variados, cenários variados, independente se é fantasia, se é drama, se é romance, o que quer que seja, mas ele vai emular comportamentos humanos ali naquela obra e a gente vai ler e vai se relacionar ou não, e vai achar que foi bem feito ou não. E eu acho legal essa discussão não só da parte técnica, né, da escrita, mas também do tipo, faz sentido isso que o personagem fez? Não faz? Faz sentido esse diálogo? Faz sentido esse relacionamento começar? Faz sentido esse relacionamento acabar? Eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto de fazer aqui. E isso, de novo, é muito subjetivo, porque é a minha bagagem, é a minha experiência. Eu gosto de fazer o que eu faço porque eu sinto que eu tenho uma bagagem pra fazer o que eu faço. E não é só uma bagagem porque eu li muitos livros, mas é uma bagagem de vida. Então eu não sei exatamente quem o Felipe viu. Existem criadores que, com certeza, fingem que gostam de livro pra agradar autor, pra agradar editora, pra fazer publi. Isso é óbvio. Isso existe em qualquer nicho. Qualquer nicho. Quanto influenciador eu sigo de TikTok, de Instagram, de tudo quanto é lugar, que é pequeno, aí de repente começa a fazer publi, e aí é aquela coisa de, meu Deus, eu tenho uma coisa maravilhosa pra contar pra vocês. E muitas vezes a gente sabe que é fake. Por isso que eu falo que eu não falo em nome de comunidade, eu não vou ficar defendendo a comunidade como um todo, mas eu acho que queria entender exatamente quem que ele viu, como que ele sabe, que análise foi essa que ele fez, de que os bookstagrammers, os booktalkers são pessoas que só bajulam livros. Eu acho que tem um exagero muito grande aí. Entendo que depois ele tentou se retratar e falar, não é bem assim, não tô falando de todo criador literário, tô falando só dos criadores literários que só falam bem de livro e também dos criadores literários que defendem Biblioteca da Meia-Noite. Outra coisa também que eu gostaria de falar, em nenhum momento, tempo algum, eu vim aqui me vender como especialista de livros. Eu sou formado em administração, eu trabalhei a minha vida inteira na área financeira, por 9 anos eu trabalhei no mercado de televisão, nisso eu sou especialista, ou quase. Eu gostaria de acreditar que fosse, até porque já tive o cargo de especialista, depois eu tive o cargo de gerente. Então eu gosto de acreditar que nesse lado da minha carreira, que durou de 2007 até 2021, que eu me tornei especialista em alguma coisa. Em literatura, eu nunca me vendi como especialista. Eu não me vejo nem como crítico literário. Eu não sou formado em letras, eu não estudei os movimentos da literatura brasileira contemporânea ou mundial. Eu não venho aqui pra falar disso. De novo, eu gosto de vir aqui pra fazer as minhas impressões, pra falar exatamente o que eu achei, que eu acho que é o que o Felipe tentou fazer, e pra mostrar pra vocês a minha visão de mundo com base naquela ficção, naquela história ali. O que a gente tira daquilo ali? É o que eu gosto de fazer. De vez em quando, eu gosto de trazer alguns pontos que eu vou reparando na questão técnica, porque a gente vai lendo, a gente vai aprendendo um monte de coisa. E eu acho que tá tudo bem apontar questões técnicas. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade na hora da gente falar, porque isso pode parecer que qualquer pessoa que leu e gostou é um imbecil, é um idiota ou é um mentiroso. E eu acho que, desculpa, ninguém tá nessa posição. Ninguém. Nem o Felipe Neto, nem a Juliette, nem a Beyoncé, nem ninguém tá nessa posição de julgar quem é crítico ou deixa de ser, quem é mais especialista, menos especialista. Você pode definir quem é melhor pra você quando você vai num médico, quando você vai contratar um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, mas não é o caso, né? Então eu acho que não precisa a gente chegar nesse nível. Acho que a coisa foi pra um caminho completamente equivocado quando o Felipe entra nessas coisas de, por exemplo, essa turminha que passou o dia me atacando, achando que vão me vencer com viewzinha de TikTok, que não vale quase nada, e pipipi, popopó, tipo assim, que vai me vencer. Que papo é esse, Felipe Neto? Ô, Felipe Neto! Tenho que evitar a Vanessa Amor. Que
papo é esse, garota? Você tá maluca? Que história é essa que vai te vencer, gata? Ninguém vai te vencer. Você tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais na sua conta, em patrimônio, em dinheiro, em investimento, em sei lá mais o que. Isso a gente sabe, você já deixou um pouco claro também nas suas redes sociais ao longo dos últimos anos. A gente sabe, inclusive, as coisas boas que você fez pra literatura, por exemplo, na época do Crivella, lá da coisa da Bienal, e comprou os livros e distribuiu. E até mesmo quando você posta sobre livros no seu canal, não sei se você posta no seu canal, mas no seu Instagram, no seu Twitter, etc. Isso é muito legal, isso incentiva as pessoas a lerem. Você tem um público jovem muito grande, você tem um público muito grande, independente de qualquer coisa. Você é o maior ou um dos maiores influenciadores do Brasil. Eu não gosto dessa palavra influenciador. Criadores de conteúdo do Brasil. Mas eu acho que não existe isso. Vai me vencer. Isso não existe. Quem que vai decidir se você venceu ou não? Me conta. Me diz quem? É você que vai decidir? Então tem que discutir, entendeu? Eu acho que não foi pra um papo tão louco que eu acho que quando eu comecei a ler, eu tava de madrugada, na balada, doida, quando começaram a me marcar e falando, Felipe Neto postou uma coisa falando sobre você. E aí eu falei, meu, que história é essa? Eu tô muito doida, né? Eu devo estar bem doida mesmo. E entrou num papo, numa seara, num meandro, numa coisa que não tem necessidade de entrar. E eu até fiz um tweet, que eu vou reforçar aqui, que eu falo assim, a personalidade do Felipe anda me cansando, ou me cansou, ou tem me cansado. É o seguinte, eu acompanho o Felipe Neto há muitos anos, eu já tive momentos de não consumir, não curtir, achar nada a ver, e aí, nos últimos anos, vários anos, eu comecei a ver uns movimentos dele, de se meter mais em política, e de falar, e de botar a cara a tapa, etc. Porque Felipe é tão rico, como ele próprio já deu a entender, que ele chegou num lugar na vida dele que ele pode falar e fazer o que ele quiser. Porque ninguém ameaça ele, ninguém vai fazer ele perder dinheiro, ele passar dificuldade, ele não ter espaço na internet ou em qualquer outro lugar, na vida dele pessoal, etc. Isso não existe. Ele realmente tá numa posição, basicamente, de uma pessoa intocada. E tudo bem. E aí, por conta dessa personalidade, o Felipe, ele se envolveu em muitas pautas polêmicas, mas que eu acho que ele trouxe coisas muito positivas. Mas eu acho que esse remédio, em algumas vezes, se torna veneno. Porque eu acho que, em alguns momentos como esse, por exemplo, aqui é um exemplo claro de uma pessoa que se perdeu um pouco no ego, se perdeu um pouco na chance de fazer algo de positivo, de explicar para as pessoas por que você não gostou do livro, por que pra você é ruim, pra você é falso, é isso, aquilo. Por que você tem que entrar numa de arrumar uma confusão, de arrumar uma guerra com o criador de conteúdo literário, etc. Cara, a gente tá fazendo isso aqui há muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui há 8 anos. Diferente de você, a minha vida não tá ganha. Pode até parecer porque eu mostro pras pessoas, eu viajando de avião, eu tenho um apartamento, eu moro bem em São Paulo, eu canto isso aqui, é carro, não sei o que lá, mas a minha vida não tá ganha. Se eu parar de trabalhar, no ano que vem eu não tenho mais dinheiro pra me sustentar. Então eu não posso parar de trabalhar. E eu alcancei um lugar muito, muito legal, inclusive muito difícil de alcançar. Falando sobre livros. Falando sobre livros, eu falo de qualquer coisa, né? Tipo, falando de qualquer coisa, mas eu alcancei um lugar muito legal na minha vida pessoal e profissional falando de livros. A gente tá fazendo isso há muito tempo. Eu comecei numa época que a minha publi era R$400 e eu fazia uma publi a cada 6 meses, entendeu? A minha meta de Amazon de vender link e afiliado, quando eu comecei, era ganhar R$100 por mês. E com 6 meses eu comprei uma mesa de jantar pra minha casa, que era o dinheiro que eu tinha naquela época. Então é chato eu estar aqui nesse lugar falando de um livro que eu gosto, porque eu tenho uma relação pessoal muito importante pra mim, e eu tenho que, tipo, ver esse tipo de coisa de um cara tão influente, tão grande, com tanto público, que tem tanta coisa legal pra fazer. Por que precisa ser dessa forma, entendeu? E outra, eu acho que o Felipe, inclusive, poderia ter convidado criadores, um criador, 2 criadores, 5 criadores, pra chegar, sentar, conversar, falar de livro. Você não gosta de falar de livro? Se leitura não é uma coisa muito importante pra você? Você de vez em quando não ama ou não odeia um livro? Por que você não participa mais da comunidade? Por que você não envolve uma pessoa, não chama uma pessoa, não conversa com uma pessoa, não discute com uma pessoa que tem uma ideia diferente da sua? Inclusive, estou à disposição, caso queira. Mas sabe, eu não tô desmerecendo o que o Felipe fez, ou faz, ou já deixou de fazer pra literatura. Não tô. Eu acompanho o Felipe desde antes disso. Agora, a gente tá aqui penando pra fazer isso acontecer, penando pra ter investimento, penando pra fazer as marcas darem valor pra criação de conteúdo literário, penando. E é muito chato quando a gente vê que uma pessoa tão grande, com um potencial tão grande de fazer algo legal pra comunidade, pra literatura como um todo, escolheu nesse momento específico arrumar uma confusão tão desproporcional que eu fico sem palavras. E olha que eu sou uma pessoa que vem aqui pra falar por 1 hora mal de livro. Então, de novo, não condeno ele não ter gostado de Biblioteca da Meia-Noite, tá tudo certo. De verdade, eu não tô nem aí. Se fosse meu marido, meu melhor amigo, sei lá, a menina que trabalha comigo, qualquer pessoa do meu círculo falasse pra mim, esse livro é um lixo, eu ia falar, tudo bem, gata.
Vida que segue, lê outro aí, ó. Pega outro aí pra ler. Problema nenhum com isso. Zero, 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 zero. Se eu tivesse problema com isso, eu não tava aqui, né? Bom, enfim. Eu queria falar um pouco sobre as coisas, porque eu acho que eu tenho um espaço aqui no YouTube grande. E eu acho que o YouTube é um lugar que talvez o Felipe respeite mais do que os outros. Também não vou entrar nesse mérito de visualização, de TikTok, de view, de a pessoa pula, não conta view. Isso aí eu deixo as plataformas arrumarem confusão entre elas, entendeu? O meu espaço maior é o YouTube e é onde eu invisto mais do meu tempo mesmo. E acho que gosto do perfil, acho que tenho mais perfil pra falar mais tempo das coisas. Não sou de falar pouco, infelizmente. Esse é meu talento e meu defeito. Eu quis falar porque eu sou essa pessoa reconhecida pelas pessoas que sabem que eu sou, lógico. Por uma pessoa que fala mal de livros quando não gosta de um livro. Fui uma pessoa que falei bem desse livro aqui e tenho esse espaço que eu acho que é um espaço de conversas e discussões. Enfim, espero que a gente também não vá pra um meandro de gente xingando o Felipe de um monte de nome e palavrão, porque eu acho que vamos tentar não descer tanto o nível como já desceu. Vamos tentar ficar aqui, tá? Na conversa, de boa. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não fiz nenhum roteiro, nenhum roteiro. Eu só fiquei aqui pensando na minha cabeça durante esses 2 dias e meio aí sobre tudo que eu tinha pra falar. E é isso, tá? Um beijo a todos. Por favor, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. Me sigam nas redes sociais. Participem do nosso clube de leitura. Felipe, se quiser me procurar, tô aí. É isso. Beijo, tchau, tchau.